Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. E hoje, segunda-feira, claro, é dia de Virtuosas Modo On aqui na rede, né? Claro, com ela, com nada mais, nada menos do que Van Gomes. Em casa já, né, Van? Já tô vendo aqui, já, eu conheço já esse retrato aqui atrás, já conheço esse retrato aí, ó. Bom dia, Van, tudo bem? Bom dia, Rede 316. Bom dia, Pastor Weber. Bom dia, bonita. Bora agitar o dia. Segundou. Já hidratou as ideias? Legal, 10 horas e 11 minutinhos. E hoje, Van, nós vamos falar sobre o que, querida? Como é que deve ser a casa de uma mulher virtuosa modo on? Acho que bem bate assim com o que eu já dei de introdução aqui no meu dia, né? Como é que deve ser a casa de uma mulher virtuosa modo on? Dá uma olhadinha aí à sua volta, bonita, você que tá me ouvindo. Veja aí, será que a sua casa é a casa de uma mulher virtuosa modo on? Porque assim, às vezes a gente acha que a nossa casa, a gente organiza, a gente padroniza as coisas dentro de casa de acordo com o que a gente aprendeu da mãe, que aprendeu da mãe, que aprendeu da mãe, né? Da avó, da tataravó, e vai aprendendo. E a logística, a dinâmica a gente vai fazendo. Mas existem alguns princípios, alguns padrões, algumas coisas que destacam uma casa de uma mulher virtuosa modo on. E é interessante que quando a gente pega o texto bíblico, né? A gente olha, né? Eu já ouvi até disso. Ai, não gosto muito dessa expressão, não. Empoderada, né? Aí as mulheres tá com um pezinho no feminismo. É crente, mas tá com um pezinho no feminismo, sabe? Aquela que diz que é, mas que não é, e não aceita, mas que é. Se entende muito bem dos negócios, né? Aí fica dizendo umas coisas. Aí ela diz que a mulher de Provérbios 31 é uma mulher empoderada. Não porque ela é pra frente, porque ela faz negócios, porque ela, né, e tal, e empreende, mas interessante. Aqui diz que ela cuida dos negócios da casa, administra bem as funções da casa, ela não dá lugar à preguiça. Outra coisa interessante, ela faz cobertas para a sua cama, no verso 22. Ou seja, tem uma olhada criteriosa para o seu ambiente domiciliar. E tem algumas bonitas, e eu já ouvi até de algumas que eu acompanhava por perto, porque há alguns anos eu tenho trabalhado com algumas meninas bem de pertinho, explicando para elas sobre essa gestão domiciliar, como a gente deve fazer para cuidar da nossa casa, que há tempo, se a gente se programar, se a gente se organizar, né? E como é que faz para exercer isso? Tem técnica e algumas ideias eu trago, então faço esse acompanhamento já há alguns anos para algumas mulheres que me permitem trabalhar com elas. E aí, teve uma que ela tinha uma empresa, trabalhava fora, ela é empresária, e ela era super frustrada, porque o marido dela cobrava algumas questões domésticas que ela não fazia. Ela falava assim, mas eu chego cansada do trabalho, e o dia inteiro de reunião na empresa e tal, e ainda tem que cuidar de casa e tudo e tal. Pois é. Mas eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho sobre qual é a mentalidade de Deus a respeito da nossa atribuição. Quando Deus entrega para nós, e aí eu não vou botar só as mulheres não, vou botar homens e mulheres, tá? A família, uma responsabilidade chamada lar, casa, domicílio, ele espera de nós um desenvolvimento disso. Isso eu pego do princípio que lá na parábola dos talentos, por exemplo, Deus entrega de acordo com a capacidade de cada um. Uma pessoa que não tem capacidade para administrar uma casa grande, Deus não vai dar uma casa grande. Vai dar talvez um cômodo, um quarto.
uma suíte para você poder cuidar dessa suíte bem? Como é que é a limpeza do seu quarto? Falando agora para os solteiros agora que estão me ouvindo aqui. Como é que é a limpeza do seu quarto? Como é que é a organização do seu quarto? Será que Deus se importa com isso? Pois é. Deus vai aumentando as nossas responsabilidades de acordo com o que a gente desenvolve as nossas capacidades. Aí, você fica aquela moça, aquela menina, né? E fica, poxa, eu queria tanto ter uma casa maior, eu queria a casa dos meus sonhos, e com não sei quantos cômodos, piscina, e tá. Como é que você está cuidando e administrando, gerenciando esse kitnet que você tem aí? Como é que você administra e cuida esse apartamento que está aí? Hein? É uma questão a ser pensada. Mas será que Deus se importa com isso? Vamos conversar um pouquinho? Vamos conversar um pouquinho aqui? Primeira coisa que eu queria trazer aqui pra gente refletir é o seguinte. Quando Deus criou você, e aí eu não estou falando exclusivamente das mulheres, eu estou falando da humanidade, Ele fez a humanidade conforme a imagem e semelhança dele. Lembra? Gênesis 1:26? Que nós temos muitos atributos que Deus transferiu dele mesmo para nós, ou seja, ele sabe que nós somos capazes. Um desses atributos é o de administrar, de gerenciar. E foi uma das tarefas que ele entregou para o homem logo no começo da criação. Você vai cuidar de todo esse jardim aqui. Então nós temos habilidade, capacidade para isso. E veja, Deus não deu isso para a mulher. Ele deu isso para ambos. Ok? Então, cuidar do ambiente onde você está não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. Porém, ok, as mulheres vivenciam mais coisas dentro do ambiente. Aquelas que não estão fora, né, trabalhando fora, elas participam de uma visão mais minuciosa do que acontece dentro do domicílio, porque estão mais tempo dentro. Mas tem aqueles que o homem está mais tempo dentro. Então, independente de quem está mais tempo na convivência domiciliar, a gente precisa pensar em algumas questões. Lembrando que nós somos uma equipe. Lembrando que nós temos habilidades que contribuem um para o outro, para a evolução do outro, que nós nos completamos. Isso foi plano de Deus desde o começo. Então vamos lá. Então lembrando que nós somos a imagem e semelhança de Deus, ok? E outra questão importante que a gente precisa lembrar a respeito da nossa imagem, porque isso vai refletir muito onde nós estamos, é de onde nós viemos. A gente está vendo aí essa situação complicada, né, entre o Hamas e Israel e a guerra e toda aquela confusão que estamos vivenciando e sofrendo, né, com pessoas inocentes morrendo e diante dessa guerra aí. Aí ontem eu estava assistindo um noticiário e apareceu na reportagem um senhor e ele estava falando sobre o acolhimento que ele recebeu do consulado brasileiro lá em Israel, quando eles foram pedir asilo no consulado. E o rapaz falava assim, eu me senti em casa. Eu sabia que ali eu poderia respirar um pouco menos receoso do que eu estava vulnerável do lado de fora. E eu fiquei pensando, engraçado, né? O consulado me lembra da onde eu vim, me remete a algumas sensações e me remete a uma certa paz. E quando eu penso em paz, eu me lembro de Paulo quando diz que o nosso Deus, ele é um Deus de ordem, ou seja, de organização, ele é um Deus estratégico, e essa organização e essas estratégias geram paz também. Além de trazer uma paz social, traz uma paz interna. A paz que o mundo oferece, a paz que talvez umas outras situações possam trazer, a presença desse reflexo de Deus no ambiente onde a gente está, também gera essa paz. E é interessante que a psicologia diz que a informação que está no seu ambiente, ela remete nas suas emoções.
elas refletem nas suas emoções. E também o contrário acontece. Quando você está muito confuso dentro, você está muito agitado, você está estressado, você está desregulado, uma palavrinha que agora eu tenho ouvido bastante, tenho tratado bastante dela, quando você está desregulado, tudo que está fora ao redor também desregula. Então aí eu quero te fazer vou fazer uma pausa aqui de alguns poucos segundos, dá uma olhada na sua volta aí. Aqui onde eu estou gravando esse podcast agora com vocês ao vivo aqui, eu estou dentro do meu quarto, da suíte da minha casa. E eu tô com a minha cama feita, eu tô com o meu banheiro higienizado, as coisas estão no lugar. Como é que tá as coisas aí ao seu redor? Como é que está a sua mesa de trabalho? Como é que tá o carro? Como é que tá o seu carro? Ontem eu estava ouvindo também uma palestra, achei interessante quando o palestrante ele diz assim: o ambiente onde você está diz muito de quem você é. Se você está num ambiente limpo, organizado, você não se incomoda, você se sente bem ali, diz que você é uma pessoa limpa e organizada. Agora, se o ambiente onde você está, ele é desorganizado, ou ele é mal cheiroso, ou ele é escuro, ou ele é sujo, enfim, se todas essas coisas, né, estão ali presentes e você não se incomoda com isso, significa que você é parte daquele ambiente. É normal para você aquilo. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Bom, lembrando que você é a imagem e semelhança de Deus. Como é que você vai se sentir bem num ambiente que não condiz com quem Deus é? Porque quando a gente chega num ambiente e a gente não se encaixa muito bem naquele ambiente, a gente fica desconfortável. Você se sente bem aonde você está? Olha ao seu redor. Está condizendo com o que você realmente é? Se não, acho que é um momento oportuno, segunda-feira, estamos começando, né? Acho que é oportuno a gente poder pensar nisso com mais clareza. Concorda comigo? Será que eu realmente estou sendo aquilo que Deus espera que eu seja? E aí eu vou me lembrar um pouquinho de quem Deus é. Primeira questão a respeito de quem Deus é que Deus é perfeito em tudo que faz. Então, quando eu penso que sou a imagem e semelhança de Deus, é obviamente que eu não estou falando aqui da perfeição divina, mas da perfeição da minha habilidade. Eu faço conforme as minhas capacidades, o melhor que eu faço, como se fosse para o Senhor. E quando a gente pensa em fazer como se fosse para Deus, eu vejo aí 2 pesos a ser considerados. Primeiro, é a excelência de fazer para Deus. E o segundo é fazer para aquele que sabe o que você é capaz de fazer. Olha que interessante. Então, quando eu vou fazer algo na minha casa, se eu vou fazer algo no meu trabalho, eu tenho que saber que quando eu faço com o máximo de excelência, eu estou refletindo Deus que habita em mim, a habilidade e a capacidade que Deus entregou para mim. Então, preciso me lembrar que quando eu vou fazer algo, eu tenho que saber que Deus é perfeito em tudo que faz e eu preciso buscar essa perfeição também, essa excelência também, ok? Da onde tirei isso? Salmo 18, verso 30, o salmista dizendo que Deus é perfeito em tudo que ele faz. E o salmista, nesse mesmo texto, ele ainda completa e cumpre o que promete. Quantas vezes nós prometemos, e eu não me tiro disso não, muitas vezes eu participo dessas situações, sabe? Quantas vezes eu estou me comprometendo a fazer algumas coisas e na hora do vamos ver, eu deixo a coisa passar batida. Eu não me comprometo de total, eu não levo a sério aquilo que eu me comprometi a fazer. Se você se comprometeu a fazer, cumpra. Seja uma pessoa de palavra,
Seja uma pessoa de responsabilidade. É para dobrar as roupas, vou dobrar as roupas. É para lavar o banheiro, vou lavar o banheiro. Cumpre o que você promete. Não precisa prometer socialmente. Prometa para si mesmo, prometa para Deus. Olha, eu me responsabilizo em cuidar da minha casa. Eu me responsabilizo em cuidar das coisas que o Senhor entregou para mim. Eu me responsabilizo, eu aceito esse compromisso. E cumpra o que você prometeu. Agora vamos para um outro ponto importante. Deus é um Deus de ordem e de paz. Tudo bem que aqui no texto de 1 Coríntios 14:33, vou até abrir aqui na minha Bíblia, Paulo está falando sobre a ordem dentro do culto. Mas essa ordem, ela não é exclusivamente para o culto, porque veja bem, Deus, ele usou ordem na construção do mundo, lá no início, no Gênesis. Houve uma sequência, houve uma ordem. Deus, ele planejou cada inclusão na criação. E essa inclusão, ela gera uma lógica, né? Você começa a ver uma lógica de necessidade. Já pensou se ele criasse os animais antes de criar o firmamento? Ia ficar todo mundo como? Flutuando. Olha que coisa estranha. Não seria diferente? Tudo bem que a gente ia se adaptar a isso, mas pensa como existe uma sequência, como existe uma ordem. A gente precisa pensar que Deus, ele se importa com a ordem e ele espera da gente essa ordem. Ele espera que nós encontremos a bênção que existe na ordem. Encontramos essa bênção quando nós começamos a refletir a imagem de Deus em nós. Ok, bom, falei então sobre quem Deus é, sobre quem nós somos a imagem e semelhança de Deus. Trouxe aqui 3 características interessantes e importantes a respeito disso no nosso dia a dia domiciliar. Agora vamos pensar nessa questão de ordem. A origem dessa expressão, Deus é um Deus de ordem, né? Um Deus de paz, que está lá em 1 Coríntios 14:33. A palavra para paz, nesse contexto, ela implica na unidade, na tranquilidade. Ou seja, viver em ordem nos ajuda a estar em harmonia. Não somente com as pessoas, mas inclusive e principalmente com o próprio Deus Criador. Então, se a gente buscar esse ambiente harmonioso, esse ambiente tranquilo, nós temos mais facilidade em nos conectar com Deus e nos conectar com as pessoas. Nos relacionarmos com as pessoas. Pensa aqui comigo, quando a sua casa está em desordem total. Sabe aquele caos mesmo? Você não fica mais estressada até para lidar com as pessoas? Começa a falar meio nervosa, meio agitada? Você não fica meio descontrolado às vezes até? Por quê? Porque a confusão do ambiente acaba gerando essas sensações na gente. Porém, a ordem traz essa paz, essa tranquilidade. Então fica aí um ponto que a gente precisa priorizar dentro do nosso ambiente domiciliar. E aí eu quero dar uma volta aqui naquilo que eu estava falando sobre o rapaz que, quando chegou lá no consulado do brasileiro em Israel, ele falou: eu me senti em casa. Ele, quando entrou dentro do consulado, e eu já tive a oportunidade, e acredito que alguns ouvintes aqui também já tiveram a oportunidade, de entrar no consulado de um outro país. Seja lá para fazer um trabalho, ou buscando asilo, ou buscando alguma ajuda quando estava fora, enfim. Não sei quantos já tiveram, mas eu vou dizer como é que eu me senti. Uma vez eu precisei fazer uma pesquisa escolar sobre o Japão. Não sei se era Japão agora ou a China. Eu não me lembro. Mas aí eu fui no consulado. Eu estava em São Paulo. E aí eu fui no consulado. Eu e mais 2 amigas da escola, com as nossos familiares, mãe, né? Cada um com a sua responsável, nós fomos para lá.
E quando entramos, parecia que nós estávamos no Oriente, na China, acho que foi na China. Parecia que a gente tinha chegado na China. As roupas, o som, tanto do idioma quanto da música, o cheiro. Tinha um espaço assim, gourmet, tipo uma cafeteria assim no cantinho. E, assim, tinham comidas ali, você sentia o aroma das especiarias, era um negócio muito, muito, assim, sabe, incrível. Parecia que eu estava fora do Brasil, eu tinha entrado num outro lugar. A luz, a decoração, tudo trazia à memória aquele lugar. O idioma, a linguagem era diferente. E aí, a ideia que eu quero trazer para você hoje aqui é que se nós não somos moradores daqui, como Paulo diz, né, que nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, como ele fala lá em Filipenses, nós não somos daqui, que nós estamos aqui aguardando o nosso Salvador que virá da nossa pátria celestial. Eu quero te perguntar, se você não está na sua pátria, mas você é um cidadão do céu, o ambiente onde você está prova que você é um cidadão do céu? Já imaginou como seria diferente se o ambiente onde você chegasse se tornasse um consulado do céu? Como seriam as coisas? Essa é a minha proposta hoje para você. Fazer da sua casa um consulado do céu. E isso é uma habilidade que não somente as mulheres virtuosas modo on, mas toda a humanidade poderia e pode executar dentro do seu ambiente domiciliar. E aí, para ser didática, eu vou fazer o seguinte. Eu usei até essa estratégia num artigo que eu escrevi para a revista Visão Missionária no ano passado e foi muito bem recebido pelas mulheres da União Feminina do nosso Brasil e fora também. E eu quero compartilhar com vocês essa visão aqui dos 5 sentidos, ok? Então vamos pensar aqui nos sentidos do nosso corpo e como eu posso avaliar se a minha casa está sendo um consulado do céu. Vamos começar pela visão? Quando eu chego na minha casa, eu vejo o quê? Será que a visão que eu tenho é do céu ou é do inferno? A gente precisa pensar sobre isso. Porque se a gente está usando recursos, né? Se a imagem não está remetendo muito à paz e sim à angústia, ao sofrimento eterno, bonita, tá na hora de você mudar a imagem das coisas aí. E veja, quanto mais informação você tiver dentro do seu ambiente domiciliar, mais angustiante ele vai ficar. Lembra que as coisas mais simples, as coisas com menos quantidade, você tem mais espaço, você tem mais clareza do que você está vendo. Então, qual é a quantidade de coisas aí? É o necessário? É o fundamental? Lembra do que nós conversamos na semana passada? O que é essencial? O que é importante? O que realmente importa? O que está sendo funcional? A gente precisa saber. Lá no céu não vai ter tranqueira. Lá no céu as coisas funcionam. Lá no céu é alegria, é paz. Você não fica com aquilo que te incomoda. Não tem sofrimento. Então para que você vai ficar usando ou tendo na sua casa coisas que te incomodam? Ah, mas eu precisa mesmo? Será que você não vai conseguir lidar se não tiver com aquilo? Hoje eu estava assistindo um story de uma amiga que está morando nos Estados Unidos há pouco tempo e ela estava falando sobre a necessidade de uma lava e seca lá nos Estados Unidos, que é comum. E como ela estava mudando muito, ela falou, não vou comprar a máquina agora porque eu vou ter que ficar fazendo mudança com esse negócio pesado. Prefiro não. Vou comprar quando eu estiver na minha casa de verdade, porque ela estava numa casa temporária. E aí ela falou assim, gente, quando eu me mudar eu vou, agora eu vou para um outro apartamento, não, quando eu me mudar eu compro. Ela ficou 11 meses morando nos Estados Unidos sem ter uma máquina de lavar roupa, lavando na lavanderia.
Ela falou, houve um peso? Ela falou, eu fiz crossfit sem saber. Ok. Mas ela percebeu que ela não tinha tanta necessidade assim. É bom pra ela lá ter uma lave seca? É fundamental, né? Porque tem quando chega o inverno, ele é tão rigoroso, as roupas não secam e precisa lavar e tudo. Mas será que é realmente necessário isso? Será que o que eu tenho é realmente o necessário? Ou está com acúmulo de visual das coisas aí? A gente precisa pensar nisso. Então, vamos pensar na visão do céu. A visão do céu são de coisas funcionais que alegram o coração. Então, pense naquilo que você está vendo. Ou ainda pensando sobre essa visão, lá diz que vão ser ruas de ouro e que o rosto de Deus brilha como o sol. Eu não imagino o céu um lugar escuro. Te pergunto, a sua casa tá com uma iluminação boa? Ivan, aqui tem uma janela e olhe lá. Pois é, bonita. Vamos tentar dar uma clareada aí e vou te dar uma dica. Mesmo que você more em uma casa de lajota, que ainda esteja no reboco, pintar as paredes de branco clareia o ambiente. Então não deixa no cimento não. Junta um dinheirinho pouquinho aí e passa uma camadinha de tinta branca, mesmo que seja no cimento, para poder clarear um pouco o ambiente. Vamos tentar abrir, desobstruir as passagens de luz, né? Você consegue trocar uma telha de amianto, né? Por uma telha mais translúcida para entrar a claridade do sol no ambiente da casa. Fica aí uma dica para você. Mas tente trazer luminosidade. E aí eu vou trazer uma outra dica em cima disso. Lugar, ambiente entristece a gente. Ambiente escuro entristece a gente. Ambiente claro alegra a gente. Então, às vezes, você tá aí muito tristinha, muito para baixo, preste atenção na luminosidade da sua casa. Abre a janela. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar aí e iluminar o seu ambiente. Combinado? Então, pensamos no que estamos vendo. Agora vamos pensar aqui no que nós estamos cheirando. Vamos pensar no olfato agora. Qual é o cheiro do céu? Eu imagino jasmim, sabe? Ou vanila. Acho que o céu tem cheiro de eu ia falar cheiro de bacon, porque no céu eu acho que vai ter duas coisas. Eu acredito que no céu vai ter bacon e leite condensado. Eu acredito que essas coisas vêm de Deus, né? Veio do céu. O excesso é que não é bom, mas veio do céu, é gostoso, né? Pois é, como é o cheiro do céu? Será que no céu tem cheiro de bolo assado de pronto e um cafezinho bem passado? Qual é o cheiro do céu? Agora eu te pergunto, qual tá sendo o cheiro da sua casa? Mulher de Deus, você vai me dizer que o céu tem cheiro de desinfetante? Minha irmã, miseriqueima. Não! Vamos cuidar do cheirinho da nossa casa. Fazer com que as pessoas, quando cheguem na nossa casa, sintam um cheiro gostoso. Como é que tá o cheiro do seu sofá? Gente, o meu aqui tá precisando de uma limpeza. Como é que tá o cheiro do seu sofá? Como é que são o cheiro dos travesseiros? Já mandou higienizar? Não, já tá na hora de trocar. Presta atenção. Você tem a responsabilidade de fazer da sua casa um consulado do reino. Como é que tá o cheiro da sua geladeira? Abre a geladeira, como é que é o cheiro que sai de lá? Como é que tá o cheiro das comidas? Cheiro de comida gostosa? Ou é cheiro de comida, aquelas comidas instantâneas? Vamos pensar? Como é o cheiro de uma casa que representa o consulado do céu? Pensa nisso, beleza? Agora vamos para um outro ponto muito interessante, mas não deve ser negligenciado. A audição. Eita, audição.
o que a gente ouviria no céu? A Bíblia diz que nós vamos ouvir louvores, coral de anjos. Será que lá vai ter gente chorando, reclamando, gritando, brigando, xingando? Eita lelê, Jesus amado, tem casa de moças muito bonitas aqui, de irmãs que a gente ouve palavras tão feias passando pela casa. Como é o ambiente sonoro de uma casa de uma mulher virtuosa modo on. Não estou dizendo que você não vai ter dias que você vai ficar deprimida, né? Vai ficar tristinha, deprimida não, né? Vamos pensar aqui numa tristeza. Tudo bem, vai ter aqueles dias que você vai ficar meio para baixo. Nós somos gente, né? A gente tem dia de chorar e dia de se alegrar. Tempo para tudo isso. Mas ele vai passar. Agora, como é que está sendo a frequência disso? Van, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu só choro. Vamos procurar ajuda. Precisamos de buscar ajuda. Não, Van, aqui, olha, já tentei, mas os meus filhos falam muita palavra feia. Ei, quem é que bota ordem aí na sua casa? São seus filhos? Então aí é um outro papo importante. Já teve até episódio sobre isso aqui no Virtuoso Modo On, quando nós estávamos falando da relação da mulher virtuosa com seus filhos. Pode procurar no podcast lá nas plataformas que você vai encontrar. Foi até com a Flávia Vaz, falando sobre o relacionamento da mulher virtuosa com seus filhos, da Guardiões da Infância. Como é que está a sonoridade? O que se ouve da sua casa? Quais são os louvores? Eu me lembro que quando estávamos no ápice da pandemia, e aí as igrejas fecharam, meu marido é ministro de música, e nós precisávamos gravar os cultos para ser transmitidos para a igreja. E a parte do louvor a gente gravava aqui na minha casa, na minha sala, pensa. Meu marido criou um PA, né, para poder gravar aqui o louvor. Então era louvor eu, meu marido e meu filho, o baterista, né, o Samuel. E a gente gravava o louvor daqui da minha casa. E por alguns momentos a gente estava muito triste, todo mundo isolado. E sabe, aquele medo, aquela intimidação da própria pandemia em cima da gente. Eu falava, Léo, vamos cantar. Aí a gente virava as caixas de som pra sacada, abria a janela e começávamos a cantar várias canções, vários louvores. Entra na minha casa, entra na minha vida. E aí nós cantávamos e os vizinhos iam pra janela e começavam a cantar com a gente. O que os seus vizinhos estão ouvindo? Não se esqueça. Você é um representante do reino e a sua casa precisa ser um consulado do céu. Interessante que aquele homem que falou na reportagem que eu assisti ontem, ele falou assim, eu fui buscar socorro, vim direto para cá buscar socorro. As pessoas sabem que pode encontrar socorro na sua casa? Ou elas ficam de olho na sua casa pela confusão que acontece aí, que todo mundo escuta? É uma coisa pra gente pensar. Você é um cidadão do céu. A sua casa precisa ser um consulado do céu. Agora vamos pensar num outro ponto interessante. O paladar da casa. Eita! Como deve ser o paladar do céu? Gente, falei que lá, na minha opinião, sim, bem humana, né, limitada e pecadora, eu acredito que lá vai ter bacon e leite condensado. Vai. Pois é, porque lá não vai ter doença, né, gente? Então não vai ter colesterol alto e também não haverá diabetes. Glória a Deus, teremos um corpo totalmente curado, não é? Então, lá vai ter comida boa, comida gostosa, bebida fresquinha, ou um café bem gostoso, ou então um chocolate bem feito, um bolo feito com carinho. Ei, minha irmã, ai, Van, tá tão apertada as coisas aqui, a gente tá deixando de comer o almoço para comer a janta. Vai fazer um arrozinho, minha irmã? Deus vai te abençoar. Faça o melhor arrozinho na água e sal que você puder fazer. Seja atenta a fazer o arrozinho. Agradeça. O milagre começa na gratidão. Só que a gente está desperdiçando tanta coisa, né? Um dia desse eu estava ouvindo uma pregação
E o pregador falava sobre o que aprendeu a respeito da gestão dos proventos da família com o pastor Russell Shedd. E ele falou assim, que ele estava numa beliche e botaram ele dentro de um quarto, era uma conferência, não sei se internacional ou nacional, acredito que era internacional. E aí ele, acho que é o pastor Estevão, lá de Fortaleza. Acho que é ele que estava falando. E aí ele disse que ele estava na cama de cima e quando ele desceu, ele viu que na cama de baixo estava o pastor Russell Shedd. E ele percebeu a bênção que era viver aqueles dias da conferência junto com o pastor Russell Shedd. E acabou que eles geraram uma amizade, então sentavam à mesa e tudo, e na hora do almoço, das refeições exclusivamente, ele percebia que o pastor Russell Shedd era o último que comia. Todo mundo comia, ele estava parado lá no canto da mesa esperando todo mundo comer. Quando todo mundo parava de comer, ele vinha e recolhia a sobra das pessoas e incluía no seu prato. E então, se precisasse completar com mais alguma coisa, ele completava. E as pessoas perguntando, não, pastor Russell Shedd, como pode o senhor ficar comendo o resto das sobras das pessoas? Ele falou assim, esse alimento aqui foi dado por Deus. E é minha e sua responsabilidade usarmos com sabedoria e com temor. Não podemos desperdiçar. Gente, quando eu ouvi aquilo, naquela pregação, esse testemunho naquela pregação, eu falei assim, meu Deus, me perdoa pela minha negligência. Agora eu estou ciente disso, não vou mais vacilar. Me ajuda, Espírito Santo, a permanecer atenta ao desperdício, principalmente na hora da alimentação. Gente, vamos ser mais coerentes, vamos ser mais prudentes, vamos ensinar isso para os nossos filhos. O paladar do reino, como é a gestão da alimentação. Será que só come comidas que vão destruir o nosso corpo? Ou a comida tem um sabor gostoso que alimenta o nosso corpo? A sua casa é um consulado do céu. E para finalizar a nossa reflexão aqui, eu queria trazer para você um outro ponto importante, que é o tato. É o tato. Aí você vai falar assim, tato? Aham. O tocar das coisas tem que ser gostoso. Eu imagino lá no céu um monte de nuvenzinhas frescas. Sabe quando passa aqueles para umidificar o ambiente, quando tá muito calor, um ventilador que vem com uma aguinha? Eu acho que a nuvem deve ser tipo aquilo ali, né? Bem fresquinho, batendo assim no nosso rosto. E um arzinho fresco, macio. Como é que estão as coisas aí quando você pega? Tá sujo de gordura? Tá com a sensação é de poeira? A sensação é de areia? Como é que é a sensação das coisas quando você pega, quando você senta? É macio o seu sofá? Ah, mas o meu sofá aqui é cedido por outra pessoa. Ei, peraí, deixa eu te explicar um negocinho. Você pode tratar aquilo que você recebeu de doação. E não precisa de coisas muito caras. Olha, um pouquinho de vinagre, você passando no tecido, ele amacia o tecido. Você sabia disso, não sabia? Não? Então aqui, a Van já trouxe uma dica bônus. Você vai botar um pouquinho de vinagre no borrifador, se quiser botar um pouquinho de essência para dar um cheirinho, ou então um pouquinho de amaciante, mistura de maneira que fique bem homogêneo, não é muito. Dá uma borrifada, passa uma escovinha, ou então um tecido mais maleável em cima assim do sofazinho, deixa ele secar bem, já amacia o tecido. Suas roupas, como é que tá a textura das suas roupas? Como é que é a textura do seu lençol? Como é que é a textura da sua toalha? Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar amaciante. Quem disse que tem que ser amaciante? Acabei de falar sobre o vinagre que ajuda a amaciar as roupas. Ah, mas dá muito trabalho.
ficar passando vinagre, testando essas coisas todas. Ô meu irmão, ô minha irmã, sua casa tem que representar o céu. Você é um embaixador do céu, você é uma mensageira do céu. As coisas que você faz, lembre-se, você tem que refletir a imagem e semelhança de Deus, e Deus é perfeito em tudo que faz. Ele é minucioso, ele é detalhista, ele é excelente. Vai lavar roupa, lave com excelência. Vai limpar os móveis, limpe com excelência. Vai varrer o chão, varra com excelência, para que ao pegar a gente sinta um ambiente gostoso, agradável. Agora eu te pergunto, avaliando a visão, a iluminação, né, a organização, o paladar, o olfato, o som, a sonoridade, o tato das coisas. Como é que está o seu ambiente domiciliar? Como é que está o seu carro, por exemplo? Como é que está o seu ambiente de trabalho? Não se esqueça, você é um representante do céu. E a casa de uma mulher virtuosa modo on, ela tem que refletir o céu. A sua casa, bonita, tem que ser um consulado do reino. Te dei algumas dicas aqui. E eu espero que Deus te dê outras estratégias. Quer mais dicas? Lá no meu perfil no Instagram, @virtuosas.modoon, você vai encontrar várias dicas para você poder ter mais tempo para cuidar da sua casa, mais excelência no cuidado da gestão das coisas dentro da sua casa e sim fazer da sua casa um consulado do céu. Eu espero que essa sementinha que eu coloquei no seu coração hoje encontre nele terra fértil e o Espírito Santo dê o crescimento para a glória dele. Amém? Hoje eu trouxe dica culinária, viu? É isso, pastor Welber, que eu trouxe para todo mundo aí. Eu espero que a galera tenha pego a minha dica aqui, meus starts. Muito bom. São 10 horas e 52 minutos, 10h52 em Brasília. Estamos ao vivo com o Van Gomes e o Virtuosas Modo On acontecendo aqui na nossa programação. Então vamos lá, vamos de dica. Essa dica que você vai dar é a mesma que você por um acaso publicou ali numa rede e tal, onde eu já vi por lá? É isso mesmo? Foi o que eu botei lá no nosso grupo do staff, porque é sensacional. Gente, uma torradinha com uma pastinha de alho. Ah, mas eu não gosto de alho. Pode fazer com bacon. Não falei que lá no céu tem bacon, gente? Pode trocar o alho pelo bacon. Mas é uma pastinha que você vai fazer aí, poderosa, gente. É do céu. Vamos lá fazer? Você vai pegar 20 dentinhos de alho. Não é a cabeça, tá, gente? Não é 20 cabeças. É o dentinho. O dentinho forma a cabeça do alho, tá bom? Então é 20 dentinhos de alho. De preferência, aquele alho novinho, tá bom? Então vê o mais robusto e tal. Vai pegar esses 20 dentinhos. Você vai botar num marinex, numa travessa de vidro. Pode botar também numa assadeira. Vai besuntar ele com óleo. E aí eu sugiro que seja óleo vegetal, tá bom? Você vai botar um pouquinho de óleo e vai assar em 200 graus por 30 minutos no forno convencional, tá bom? A 200 graus por 30 minutos. Van, posso fazer na airfry? Pode. Bota numa travessinha, não sei se você sabe, mas as tigelas que vão ao forno também podem ir na airfry, tá? Ou numa travessa ideal para airfry. Você vai botar ali dentro a 200 graus por 30 minutos. Vai cozinhar o alho, ok? Aí no processador, pode ser no mixer, Van? Pode ser no mixer. Eu faço no processadorzinho, aquele mini processadorzinho assim. Você vai botar lá 100 gramas de manteiga ou maionese. Pode trocar por maionese. Você vai botar lá salsa, eu boto sempre o combo, né? Aquele tempero verde, salsa e cebolinha juntos. Você pode botar, vai botar um punhadinho lá. Se não gostar disso, não precisa botar. E sal marinho. Pode botar sal normal? Pode, mas aí você vai botar aquele sal mais grossinho, tá?
Não bota o sal refinado, não. Bota uma pitada, um punhadinho desse sal, do sal cristalizado e vai triturar. Junto com o alho que você assou lá no forno. Vai, se for com bacon, pega o bacon, assa ele no forno, aí não precisa botar o azeite ou o óleo, não precisa. Ah, pode trocar o óleo vegetal por azeite? Pode. Não precisa, né? Porque o próprio bacon vai soltar uma gordurinha, deixa ele ficar bem crocante. E aí, mesmo processo, bota no processador o bacon, a manteiga ou então a maionese, caso você queira fazer ele mais... não tão oleoso, né? Porque já tem a gordura do bacon com a manteiga, talvez vai ficar muito oleoso. Você bota a maionese, aí bota lá o temperinho e passa no pão. Pega um pão bem gostoso, um pão francês, talvez. O pão que sobrou do café da manhã, sabe? Que comprou e sobrou. Parte ele assim, ao comprido, passa em cima. Mulher, você pode assar ele no forno ou então na airfry. 15 minutinhos, no máximo, só para dar aquela tostada por cima. E vai com Deus! Vai com Deus, porque é sensacional. Faz aí e experimenta. Já inclusive falei com o pessoal do marketing, não sei se eles vão colocar lá, eu vou perguntar até aqui a Emily, se ela vai colocar lá no perfil. Se não tiver no perfil da rede, eu vou colocar ainda hoje no perfil do Virtuosos Modo On para você buscar lá. Mas essa dica para lanche de hoje à tarde, super combina, hein? Ó, com um churrasquinho, imagina, uma linguicinha, perfeito, hein, pastor Elber? Perfeito. Eu tenho um pessoal na minha igreja, né, um casal lá, uma família na verdade na minha igreja, que eles gostam demais, né, de fazer churrasquinhos, né, assim à noite, não à noite, né, mas assim no início da noite e tal, e também até mesmo durante o dia, né, e sempre servindo com esses tipos de pãezinhos assim, e com essas pastas diferenciadas, sempre muito trabalhada no alho, né, e tal, é muito bom, hein, é uma delícia, hein, é top mesmo, com um churrasco é top mesmo. Aqui, se não tem alho, parece que não tem gosto, né? Negócio. Tem gente que não gosta, tudo bem, eu respeito. Mas aqui na minha casa tudo tem muito alho, muita cebola, sabe? Mas faz aí essa pastinha, depois comenta, me conta. Eu vou ficar muito feliz de saber que você tá pegando as dicas aqui, beleza? Maravilha, então é isso, são 10 horas e 57 minutos. Tem mais alguma coisa, Van, que você gostaria de acrescentar aí no nosso bate-papo? Hoje foi rápida, né, rapaz? Foi rapidíssimo, né? Eu não tô acreditando que eu falei tudo e falei muito tempo, ainda dei a dica. Teve alguma interação hoje? O pessoal tá meio calado hoje, né, pastor Welber? Será que estão de férias? Eu tava lendo aqui os comentários, né, assim, no tocante ao bate-papo. Deixa eu ver aqui rapidinho. Tem uma irmã aqui que eu acho que não vale a pena identificá-la, né? Ela falou assim: como é bom aprender com a Van Gomes, minha casa é uma bênção de Deus. Aí eu vou dizer agora por que eu não quero identificá-la, porque ela disse assim, ó: mas às vezes é estressante lidar com minhas meninas, 2 adolescentes crentes que batem de frente uma com a outra toda hora. Eita! Então, aí até porque as meninas podem estar ouvindo, né? E aí, claro, pode vai ficar. Vir, né? Vai que as meninas estão ouvindo. Adolescente, meu amigo, eita, não pode estar assim confrontando adolescente ao vivo assim pra todo mundo, não, que é problema. Mas esse foi um dos recadinhos. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu vi um outro aqui que eu achei interessante. Esse aqui esse aqui também é legal. Ela diz assim, ó: eu acho que o cheiro do seu deve ser do quarto, né? Do céu, deve ser, do céu. É isso mesmo, ela corrigiu inclusive aqui embaixo. O cheiro do céu é de erva doce e camomila, suave e calminho. Olha, também acho. A Neuza Rodrigues está lá em Nova Vilhena, em Rondônia, tá plugada com a gente lá, Neuza, né? Neuza, obrigado, querida. Até Deus porque, abençoe. né, a gente vai ter paz lá, né, Neuza? E a camomila ajuda bastante a desacelerar. Isso. A Luciana Gomes, parente sua aí, ó, ela tá dizendo assim, ela tá lá em Belém do Pará, ela tá dizendo assim, ó: você nos deu uma palestra muito valiosa.
quem te mostrou o meu quarto, Van? Aí ela falou, ontem dizia em casa, preciso arrumar o quarto, doar o que eu não uso e o que não serve para doar, jogar no lixo. Essa reflexão foi para mim. Obrigado, Van. Deus te abençoe, irmã amada. E a Luciana Gomes, esse foi o recado que eu falei que eu tinha lido, que era bem interessante. Tá lá em Belém do Pará, a Luciana Gomes aí, Van. Ai, a Lu, não se sinta a única pecadora. Todos nós somos pecadores, tá? Todos nós temos esses momentos. O importante é eu falo até para as meninas, a gente está fazendo um desafio. Eu estou acompanhando umas meninas por 30 dias para criarmos novos hábitos. 31 dias elas estarão comigo e a gente está cada dia incluindo um novo hábito. É um grupo fechadinho e elas estão comigo lá. E é interessante que uma delas, eu falei pra elas, olha, vão ter momentos que a gente vai cair da carroça. A gente vai fazer o que a gente não queria fazer, mas a gente não pode parar. Cansou? Para, descansa e volta. Não pode desistir, né? A gente pode parar, mas não pode desistir. Então, cansou? Para, descansa e volta. Caiu, perdi o hábito de ontem. Ok, pega ele, faz hoje e continua. Minha casa tá uma bagunça e não tem mais salvação. Não, agora vamos de novo, mais um pouquinho que você consegue. O importante é saber que dá esperança, né, gente? Não podemos parar. Tá vivo, dá conta, você dá conta. Maravilha. Bom, são 11h01 em Brasília. A Sara, ela tá dizendo assim, ela já quer fazer arroz com a pasta, Van. Ela tá perguntando se dá pra fazer arroz com essa pasta aí, ó. Eu não sei fazer arroz com essa pasta, não. Eu aprendi a fazer no pãozinho, né? Fazer tipo um lanchinho assim, não sei. Meu filho gosta de passar pasta de alho em tudo. Inclusive, se eu fizer aqui hoje, ele vai querer botar no almoço. Mas fica aí a seu critério, não sei. Dá pra fazer arroz com isso, não. Apesar de que não tem nada que impede, né? Faz a experiência. Alho, temperinho. O conselho que eu te dou, Sara, a pasta é sua, o arroz também. Então, manda ver, depois você manda o resultado. Conta pra nós. Eu acho que dá. Acho que rola, né? Com maionese, pouco manteiga, acho que fica bom mesmo, boa ideia. Então, é só botar um pouquinho, acho que bota acrescenta ali, acho que, sei lá, de repente um azeite a mais, né? Porque a manteiga, acho que ela seca muito mais rápido, né, Van? Ela evapora muito mais rápido, né? Então bota um azeite, uma gordura a mais aí, eu acho que vai resolver. A Madalena, ela tá dizendo, graça e paz, eu amo esse quadro Virtuosas Modo On, parabéns, Van, foi tudo para mim. Muito bom, tá aí, ó, a Madalena tá plugada com a gente. Obrigada, Madá. Depois você manda a cidade onde você tá falando, Madalena. Tá aqui, ó, Upanema, Rio Grande do Norte. Upanema. Que linda! Rio Grande do Norte. Tá plugada com a gente lá. Acho que é isso. Foi isso. Acho que esses foram os recados aí que veio assim diretamente endereçados a você, Van, diretamente a você por enquanto, né? O pessoal deve estar mandando, daqui a pouquinho deve estar mandando mais recados. São 11h03 ainda, né? Então, eu acho que tá chegando mais recadinhos daqui a pouquinho, então. Bom, tem mais alguma coisa, Van, que você gostaria de acrescentar? Só fazer um spoiler aqui, que vai ser o próximo quadro. Deixa eu ver aqui. A gente saber a semana que vem o que a gente vai falar. Nós vamos falar sobre a gestão domiciliar de uma mulher virtuosa modo on. Como é que ela cuida dessa casa que é um consulado rei? Como é que ela faz essa gestão aí? Ela faz tudo sozinha? Ou ela delega tudo? Ou ela joga tudo pro alto? Como é que ela faz? Como é que é a gestão disso, né? A gente tem que fazer como se para o Senhor, conforme as nossas forças. A gente precisa saber que a mordomia é algo importante nessa gestão, beleza? Então, semana que vem nós vamos falar sobre mordomia. Não é aquela folga, é o cuidado com as coisas que Deus coloca na nossa mão, beleza? Maravilha, muito bom. A Rosângela lá de Mossoró, também no Rio Grande do Norte, ela tá dizendo assim, meu Deus, Van, preciso arrumar minha cama. Aí mandou aqui vários kkk, né? Aí ela mandou no final. A cama é a primeira coisa, Jesus me ela mandou assim, socorro, Deus.
Tá atrasada, bonita. Deixa eu ver quem mais tá aqui. A Rosângela, ela tá dizendo, meu Deus, Van. Não, é o mesmo recadinho. Acabou de ler. A Cláudia, ela mandou aqui o bom dia, deve estar completando o recadinho dela ainda. A Cristiane, Igreja Batista Memorial de Olinda, Pernambuco, também tá aqui. Deixa eu ver o que a Cris tá dizendo. Ela mandou um áudio. Bom dia com Jesus, pastor Elber. Bom dia com Jesus, Van. Van, foi bom você falar hoje do nosso lar, né? Faz 15 dias que eu tento dar uma geral no meu quarto e não consigo. E hoje, em nome de Jesus, quando eu chegar à noite do trabalho, eu vou dar aquela geral e doar o que é necessário. Fique na paz, Deus me abençoe. Foi uma bênção. Olha aí. Eita, Glória, que coisa linda! Vou fazer até uma coisa, como é o nome dessa? Cris, né? Cristiane, é a Cris lá de Cristiane, Cris, em sua homenagem, essa semana eu vou fazer lá no meu perfil, virtuosas.modoon no Instagram, uma live sobre destralhe. Como você destralhar. Coisas pra você parar e avaliar e destralhar. Coisa que não serve, validade vencida. Pastor Welber, fiz um destralhe no meu banheiro ontem. Rapaz, o que tinha de produtos cosméticos com validade vencida. Sabe, esmalte de unha, ocupando espaço. Sim. Você não vai usar coisa validade vencida, né? Tampa, shampoo que tava acabando, essas coisas. Tá bom? Então, Cris, em sua homenagem, vou fazer uma live ensinando sobre destralhe essa semana lá no perfil Virtuosa Modo 11. Se você quiser passar por lá, @virtuosas.modoon, ok? Um beijo. Acho que é isso. Maravilha. Obrigado, querida. Deus abençoe. Então, semana que vem, terça-feira, top demais aí pra você que tá aí plugado com a gente. Segunda, pastor Welber. Eu falei o quê? Terça. E o que eu disse? Segunda, é terça. Mas é segunda. Meu Deus do céu. É segunda-feira, gente. Segundou. Terça-feira, meu amigo Dongley Martins, rapaz. É porque outro dia eles estavam aqui colados um no outro aqui, entendeu? E aí, né? Mas parece que quinta-feira que vai ter uma outra cola dessa daí. Acho que. Rapaz, agora você tá falando, que bom que você me lembrou. É verdade. Quinta-feira vai rolar 19, é quinta? Dia 19? Quinta é 19, isso mesmo. Hoje é 16, quinta é 19, isso mesmo. Daí nós vamos estar fazendo um juntado aqui, eu com o pastor Eguinaldo. Nós vamos estar conversando aqui sobre um assunto bem, bem interessante. Eu não sei se pode dar spoiler. Não sei, ele já falou sobre o assunto? Não, pode dar, claro, chamar o povo pra se organizar aí, Vai ser o seguinte, o nome do quadro, peraí, rapidinho, o nome do quadro, No Diavan de Deus, entendeu? Que o nome do quadro é no divã da rede, né? Então vai ser no dia, a van, né? E por aí vai. Exatamente, a van no divã. Então. Nós vamos conversar sobre felicidade. Ai, será que é possível mesmo a gente ser feliz? Me conta aqui. Olha pra mim, pastor Elber, dá pra gente ser feliz? Com certeza, né? Olha aí. Bom demais. A gente vai conversar sobre felicidade. Isso, então quinta-feira a Van vai estar de volta, gente, aí com o Dr. Eguinaldo no nosso No Divã da Rede, vai ser top demais, né? Mais um mega encontro aí, né? Nós tivemos esses dias pra trás aí a Van trazendo o Dongley Martins e agora a Van vai até o Dr. Eguinaldo, a Van também que já foi você foi lá no Quarta Retrô, né? Esse eu perdi. Não, foi Léo, foi meu marido que esteve no Quarta ele Retrô, que teve. O pastor Ramon podia me chamar. Mas não, você tá falando aí? É porque, inclusive, vai pro site. Eu estive conversando com o pastor Ramon sobre neurodivergência. Isso é um negócio que a gente podia conversar outro dia aqui. Olha aí. Sobre umas coisas que eu tenho descoberto aí. E tá sendo bem interessante. Eu fui conversar sobre neurodivergência e foi uma entrevista bem legal que o pastor Ramon trouxe e a gente conversou sobre esse assunto. Tá no YouTube, inclusive. Legal. No Música Cristã no Brasil. Tá lá. Maravilha.
Muito bem, então é isso. 11h09. Van, obrigado, querida. Boa semana pra você, Deus te abençoe. Então, quinta-feira ela vai estar de volta juntamente com o Dr. Aguinaldo Pinheiro e segunda-feira, claro, no divã, na segunda-feira, a Virtuosa Modo On aqui. a Virtuosa Modo On aqui na rede. Obrigado, querida. Deus abençoe. Ótima semana. Beijo na família aí. Valeu demais. Um beijo, pessoal. Segundou, bora agitar o dia que tá só começando. Beijo, pastor Welber. Valeu, tchau, valeu. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.